Léo, aparece aqui, cara. Bom dia aos amigos da TV 247. Começando um bom dia 247, um bom dia especial com o meu amigo Leonardo Sopa. Tudo bem, Léo? Tudo jóia, tô doido pra compartilhar aqui, Léo, porque senão o pessoal do meu canal vai falar que eu traí o povo. Você traiu o povo, né? Ô, Léo, por que nós estamos juntos aqui? O que está acontecendo? Ontem foi o 247 Day, né? Ah, ontem foi o 247 Day. Pode falar Day. o Day, mas também não ficar pagando pau de gringo falando tudo. Entendi. Aí a gente pode até misturar. Deixa eu dar um bom dia para a Fátima, muito sol lá no Recife, Lula livre já. Bom dia, paz, muita paz. Cabo Frio, Irene Cabenguele, estava lá com a gente. Praia Grande, presente, Porto Alegre, Garanhuns, Turma do Bem. Ó, o pessoal põe um emoji do careca aqui, Léo. Cadê os emojis do Estopa? Manda emoji do Estopa aí, gente. Léo, você nunca pensou em usar uma peruca, não? Não. Nunca pensei. Você acha que eu devia usar uma peruca? Não, é só curiosidade. Você olhou o careca ali, não sei se olhou, entendi. Você olhou com certo... Entendi. Gente, vocês sabem que ontem teve o 247 Day, como disse o Estopa. Por isso que o Estopa está aqui ao meu lado. Né? O pessoal já mandando ver no seu emoji aqui, Léo. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo emoji. Lá, ó, colega de Uberlândia. Pois é. Então é o seguinte, como ontem foi um dia muito intenso, quem não assistiu, recomendo muito que assista a parte 1 e parte 2 do evento 247. O Estopa está na parte 2. Agora, o que mais tinha nos comentários na parte 1 era assim, Léo, tem muita teoria conspiratória, né? Pessoal, cadê o Estopa? Cadê o Estopa? O pessoal tá sacaneando o Estopa. O Estopa não veio? Fala, Léo. Olha, gente, assim, eu vim para chegar cedo, mas vocês sabem dessa cooperação tecnológica aí entre o governo bolsonariano e o governo americano. Aí eles tiveram a cooperação também nessa parte de terrorismo, de abater inimigo e tal. Aí o que aconteceu? O Léo foi alvo de um atentado terrorista, né? Durante o voo da Azul. Ele estava vindo de Belo Horizonte para São Paulo. Fala, o que aconteceu? Aí foi o seguinte, gente, olha, provavelmente a sucursal da CIA aqui no Brasil, que é controlada pelos bolsominions, tentou derrubar o voo, só que eles mandaram explodir alguma coisa, mas não entenderam que explodir a latinha de refrigerante não dava certo. Aí na hora que eu abri o refrigerante explodiu, mas o avião não caiu, não. Aí eu tive que passar no hotel para tomar banho, véio. Ah, teve que passar no hotel para tomar banho. Por isso que eu cheguei de manhã, eu aproveitei e dei uma dormida. Mas você vai assistir, né? Claro, velho. Eu tava assistindo aqui. Também estava assistindo, estava reassistindo, fiquei emocionado. Sugiro realmente assim, a gente viu momentos históricos, né? Por exemplo, Paulo Moreira Leite se emocionando sobre a liberdade que ele encontrou na internet. O próprio Léo se emocionou com o depoimento do Paulo, né, Léo? Eu vi, gente, como que são as coisas, né? Parece que no jornalismo existe um radical comum. Para mim, o Paulo Moreira Leite já era um guru. Já era um guru. E no momento que ele contou uma história que eu vivi na minha infância, da mesma forma que eu vivi, tem muita gente de Ponte Nova que me acompanha, que deve lembrar da história. Eu era aluno do Colégio do Elvésio, fizemos um jornalzinho de escola, porque a direção da escola ficou bolsonariana na época. Tava uma coisa... Ainda não existia o bolsonarismo, mas já existia. Já existia o sentimento. Foi uma coisa extremamente radical. Aí nós falamos, a gente tem que reclamar disso. Fizemos jornalzinho de escola, nós não usamos o mimeógrafo, porque tinha um colega rico na turma que tinha impressora. Olha, mas deu aquela confusão, e fomos petulantes, que nós distribuímos na missa, que era colégio salesiano, tinha uma missa toda manhã, nós distribuímos na missa. Não era uma missa, né? Era uma oração de 5 minutos. Aí distribuímos o jornalzinho, que era o PO Times. Aí teve todo o Tribunal de Inquisição. Partido da Oposição. Partido da Oposição. O Times veio deles. O Times veio deles, tá. Aí teve o convite para ser retirado da escola, foi a mesma coisa. Paulo Moreira Leite contou também de como foi expulso de uma escola por fazer uma reportagem na sua adolescência, né? E contou uma história muito legal. Teve várias histórias emocionantes, né? O Coach contou histórias muito boas, o Florestan, o Eduardo Moreira na parte da manhã, o Breno Altman foi fantástico com o Zé Reinaldo Carvalho. E à tarde, Léo Estopa, Conde, as meninas do Por Elas, o Alex, foi muito legal, o Paulo também. Mário Vitor Santos, Mauro Lopes, Mercadante. E tem uma palestra. O Léo fez uma palestra sobre comunicação, né? O Léo estava louco para fazer a palestra, o tempo estava estourando. Eu falei, pô, Léo, não sei se vai dar. Não, mas eu acho que é importante. Espremeu meu tempo de 15 para 7. Eu acho que é importante. Dá a essência da palestra, Léo, para o pessoal ter vontade de assistir lá. Pois é, eu falei sobre como nós da esquerda estamos errando e por que eles da direita acertaram. Aqui eu falo muito da valorização dos novos comunicadores, e principalmente que eu estou acompanhando esse quadro acontecendo com os novos comunicadores de esquerda, que agora já estão começando a ir na direção Felipe Neto, são novos comunicadores com muito potencial, mas porque a esquerda não está valorizando esses novos comunicadores, eu estou sentindo que eles já estão começando a caminhar já para o
Ô, Léo, mas o fato, por exemplo, do YouTube ter dado bola preta assim, nos canais de direita, será que não é um incentivo para o pessoal fazer uma comunicação mais verdadeira? Depois, por exemplo, aquele Nando Moura foi punido. Sim, a questão do Nando Moura é uma questão de queda de demanda. Não significa que o YouTube não quer o produto Nando Moura, significa que os Avans, né, tipo a empresa Avan, essas empresas que antes estavam injetando dinheiro para comprar determinadas palavras, porque funciona assim, gente. Se você colocar que você quer, através da palavra, né, que no Google chama AdWords, se você falar que você quer comprar a palavra amor e todo mundo estiver fazendo leilão sobre a palavra amor, o preço da palavra amor sobe. Se você fizer leilão sobre a palavra ódio, o preço da palavra ódio sobe. Então, o que acontece? Como é que eles estavam impulsionando e contratando esses youtubers? Se você coloca um preço alto numa hashtag, por exemplo, Lula preso. Então, todo mundo que estiver trabalhando em cima desse assunto, Lula preso, começa a ter uma remuneração maior. Bolsonaro presidente, assim você consegue pagar o YouTube para incentivar youtubers para falar Bolsonaro presidente. Qual que é a realidade? A realidade é que agora já não tem mais razão de ser para o Nando Moura. Ele está fazendo campanha para quem? O Bolsonaro já é presidente. Aí que a gente fala, olha, Nando, foi mal, mas você foi massa de manobra. Você foi simplesmente um bobo que achou que tinha uma vaquinha para o resto da vida aí fazendo esse trabalho para o Bolsonaro, só que agora você, como o Eduardo Cunha, é um papel higiênico usado, jogado no lixo. Ô, Léo, eu vi que a Paula Meniconi está presente, ela estava no encontro ontem, então o pessoal disse que tinha que fazer a chamada. Você não quer fazer a chamada de todos os presentes no encontro? A chamada de todos? Lista de presença no Bom Dia 247, porque o pessoal depois foi para o bar, né, e tem gente que não acorda, né? Então tem que fazer a chamada agora de todos. A chamada de todo mundo que está chamada, igual a escola, exatamente. Fulano, presente. Então, por favor, se apresentem aí todos os presentes. Bom, hoje o tema principal é a questão... Salme Sobrinho. Presente. No diário, tá, Glécio, presente. Parabéns, Glécio. Parabéns, Glécio. Bruna, presente. Milão, presente. Michele, presente. Tô marcando aqui. Abdala, presente. Pô, legal. Todo mundo presente. Vamos dar um ponto a mais. Vai dar um ponto. Todo mundo vai ganhar emojis novos, né? Emojis novos. Olha, é o seguinte. O tema principal é Venezuela, né? Ontem era o dia D. Era o dia que duas caminhonetes brasileiras iam invadir a Venezuela. O mais desesperador foi o seguinte, gente. Cláudio, peraí, Cláudio, vamos fazer um encontro no Rio, fundamental, mas só para a gente resumir, hoje era o dia assim, que a Venezuela teria sido libertada pelo Bolsonaro com duas caminhonetes. A fome da Venezuela ia acabar, isso porque o Brasil fez todo... Assim, gente, como o eleitor do Bolsonaro é ridículo, O eleitor do Bolsonaro tirando a maior onda de ajuda humanitária. Aí filmaram a ajuda humanitária. Duas caminhonetes. Não tô falando de caminhão, não. Tô falando dessas caminhonetes que se você pegar a carroceria da caminhonete, esticar um braço de um lado e um braço do outro, aí acaba a carroceria da caminhonete. Aí eu tava vendo e falei, mas peraí, isso é uma ajuda humanitária ou isso é uma compra para um churrascão no sítio? Porque não tem nada de ajuda humanitária para um país em duas caminhonetes. É insensato imaginar que eles fariam mais. Tudo bem, o início de uma ajuda humanitária talvez seja um envio de 80 toneladas de alimentos da Rússia, né, e China, para a Venezuela, mas é um início tímido. Eu fui um dos primeiros a falar que seria muita hipocrisia da China e da Rússia falar que estão do lado da Venezuela se prometessem apenas armas e não prometessem um problema maior hoje, que é alimentos e essas coisas. Reestruturação do país. E hoje eu fiquei feliz que eu vi um Twitter do Maduro mostrando já embrião de industrialização na Venezuela. Já está trabalhando em cima disso, provavelmente com parceria com a Rússia e com a China. Aí o Brasil que tem um amor muito grande pelos países vizinhos, não gosta de ditadura. O Brasil não gosta de ditadura, o Brasil é totalmente a favor do direito do povo escolher quem é o presidente. O Brasil não gosta de coisa errada na política, então o Brasil decidiu derrubar o Maduro através de uma ajuda humanitária para um país inteiro. Não estamos falando do bairro, nem da rua, nós estamos falando de um país. Aí mandou duas caminhonetes pequenas. Isso é simplesmente uma tentativa de dizer que as caminhonetes foram barradas e por isso a Venezuela não está aceitando ajuda humanitária. O governo brasileiro não teve nem o trabalho de colocar caminhões que sejam vazios. Gente, encher esses caminhões com as toneladas de feijão que o Brasil doou para Cuba, que foram tanto criticadas pelas mesmas pessoas que hoje estão pedindo essa intervenção na Venezuela, colocasse pelo menos 5 caminhões grandes com aquilo que for mais barato que tiver dentro do Brasil. Eu não sei qual que é o gênero. Para melhorar a foto, né? Só para dar uma foto, cara,
como o governo bolsonariano ele conseguiu fazer eleições através de fake news, ele não sabe nem fazer propaganda política. Aí é até humilhação para o eleitor do Bolsonaro, porque a ajuda humanitária, a Venezuela colocou mais combustível para movimentar uma proteção de barreira, de fronteira, do que o Brasil colocou de alimentos para fazer ajuda humanitária. É mais caro para a Venezuela evitar a entrada dessa ajuda humanitária fajuta para poder iniciar uma guerra com a Venezuela do que o tanto que o Brasil gastou nessa ajuda humanitária. A ajuda humanitária que o Brasil está enviando para a Venezuela é mais barata do que o combustível que a Venezuela gastou para se proteger contra essa fraude dessa ajuda humanitária. E aí tem eleitor do Bolsonaro falando que o Brasil ia salvar a Venezuela de duas caminhonetes, de todos esses problemas. E é importante falar, não é caminhonete grande, não. É daquela que você estica o braço assim e você consegue vencer o tamanho da caminhonete toda. Aí então tá lá. E isso, obviamente, vai fazer o Brasil virar chacota no mundo inteiro, né? A ajuda humanitária do Brasil eram 2 caminhonetes. Aí a ajuda humanitária que os bolsominions estão criticando já teve aí uma primeira entrega de 80 toneladas. Vamos cair na real. Vamos cair na real. Deixa eu agradecer o Queijo que mandou o superchat, o Nelson Júnior que chegou como membro do canal, Cláudio Garcia. Diz respeito a um país soberano, Brasil capacho dos americanos. Total, todo mundo sabe disso, o Brasil, país realmente que se colocou, né, de joelhos ali para os Estados Unidos, numa situação vergonhosa, nunca vista na história brasileira. Léo, e aí sobre essa questão da Venezuela, né, o que aconteceu? O Maduro rompeu as relações com a Colômbia, mas não com o Brasil. Sabe por que ele não rompeu com o Brasil? Porque ele sabe que os generais brasileiros pularam fora. Eles deixaram o Bolsonaro e os bolsominions sozinhos. E é bom falar dessa estratégia, então, né? Fala que os militares brasileiros eles não são idiotas. Foi muito inteligente essa estratégia. Eles estão recuados, eles não estão botando nem exército perto da fronteira, porque eles sabem, pô, vai aparecer algum bolsominion, vai jogar uma bomba no exército, só para o exército entrar na guerra. Então eles estão ficando longe. A opinião que eu tenho é que a única possibilidade de fazer o Brasil entrar nessa guerra é um ataque fraudulento dos Estados Unidos, ou então da direita venezuelana contra o exército brasileiro. Ou até da direita brasileira. Ou até da direita brasileira, lógico, porque qual que seria a ideia? Eles teriam que, aí como já mostraram que é possível mostrar que as cápsulas não vieram do exército venezuelano, eles precisariam de uma cooperação com a Venezuela exatamente nesse sentido. O que seria o primeiro passo? Se o exército brasileiro participasse dessa fraude, ficasse lá tentando empurrar a goela abaixo da Venezuela essas 2 caminhonetes de ajuda humanitária, 2 caminhonetes de ajuda humanitária para um país. O que a gente imagina é pelo menos 80 caminhões entrando na Venezuela com bastante gêneros alimentícios, medicinais, etc. Mas não, são 2 caminhonetes pequenas. O que eles iam tentar fazer, gente? Qual que era a estratégia, a picaretagem desse pessoal? Eles iam tentar empurrar essas 2 caminhonetes para dentro da Venezuela, por questão lógica de soberania, a Venezuela não aceitaria. Aí o que ia acontecer? Se o exército brasileiro estivesse no meio disso, provavelmente um grupo de direita ou então um grupo dos próprios Estados Unidos iam matar alguns soldados brasileiros. Para quê? Para dar o prelúdio de guerra. A partir daí, as emissoras brasileiras iam usar isso como justificativa para falar que o exército do Maduro exterminou pessoas do exército brasileiro, iam usar a própria população brasileira para pressionar por uma guerra, porque aí iam colocar a fotinha do soldado que morreu, tudo fraudulento, tudo forjado. Aí o que as Forças Armadas brasileiras fizeram? Porque lá nas Forças Armadas brasileiras não estão eleitores do Bolsonaro. Então pessoas que pensam, olha, o exército nem vai lá, porque nós não vamos cair nessa ratoeira. Então, como os generais não mandaram os nossos soldados para caírem nessa ratoeira, eu já começo a perceber que Bolsonaro perdeu. Ele não vai conseguir pagar essa dívida para os Estados Unidos. E eu acho muito bom para ele. Porque, olha, ele deve essa guerra para os Estados Unidos, mas ele pode pôr culpa no outro. Ele pode virar pro Trump e falar, olha, Trump, olha, Netanyahu, desculpa, a culpa não é minha, não, a culpa é do general. Pelo menos nesse ponto, a insubordinação desse sistema, dessa ex-república federativa do Brasil, essa insubordinação só tem ajudado o Bolsonaro. Muito bom, muito bom. A rebelião dos generais ajuda o Bolsonaro a não fazer besteira. Léo, vou ler o comentário aqui do Cláudio dizendo: o petróleo venezuelano tornou-se uma panaceia universal para a direita internacional, assim como a reforma da Previdência para a direita brasileira. Mas tem um cara que está nervosinho. Eu gosto desses. O cara falou, Leonardo Stoma, você não sabe absolutamente nada. nada. E é muito orgulho quando a gente vê um imbecil falar que a gente não sabe nada. Não, calma, não é assim. Pode ser que você não saiba nada, Léo. Não tinha Sócrates que falava só sei que nada sei. Mas
Mas, Léo, pensa o seguinte, imagina que você chega num ambiente da extrema imbecilidade, lá você é ridicularizado. É complicado. Menos vezes menos dá mais. Menos vezes menos dá mais. Então, quando a gente vê um bobo que defende uma intervenção, um cara que defende uma guerra dentro do Brasil, um cara que defende o Brasil entrando em guerra, esse cara falar que eu não sei de nada, eu fico muito orgulhoso. Beleza, também. Parabéns, Léo. Ó, a Elza está dizendo que ontem foi um dia belíssimo e a Maria Helena dizendo que os 2 vídeos da transmissão do evento são documento histórico. Foi muito legal, algumas pessoas deram esse feedback ontem dizendo foi histórico. Isso aí vai ser lembrado muitos anos depois pela densidade dos argumentos que ali foram colocados. Quem está nervosinho, Léo, é o Eduardo Bolsonaro. Aqui, como diz aqui Zamirton Júnior, ele está fanático pela guerra. Obrigado aqui, Ju Ferrão, que se tornou membro. O Eduardo Bolsonaro parece que ele gosta de atirar. Ele fez um vídeo dele, Top Gun, não sei se você viu um que ele botou nas redes sociais, que ele ia, atirava para cima, para baixo, corria, tal. Era um vídeo de super produção. A Joyce. Para guerra não quer, né? Não sei, mas ele está querendo guerra. Ele está querendo não guerra. Quer, né? Porque o Maduro falou uma coisa: o Brasil quer mandar 2 caminhonetes, tudo bem, a gente paga as 2 caminhonetes. Aí o Eduardo Bolsonaro nervosinho, então por que não pagou o empréstimo da Odebrecht, tal, seu caloteiro? Ele está provocando, né? Ele é aquele menino assim, sabe que está provocando o pai para ir para a guerra. Ô, Léo, deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. Se uma pessoa roubasse seu carro, chegasse no posto de gasolina para tentar usar seu cartão de crédito no posto, e o cara do posto não aceitar o seu cartão de crédito que foi roubado, que ele percebeu isso, você ia ficar com raiva dele? Lógico que não. O Brasil tem que agradecer o Maduro, porque quem paga errado tem que pagar 2 vezes. O Brasil não tem governo democrático. Então, a melhor coisa, a coisa mais óbvia que qualquer país deveria fazer nesse momento é suspender os pagamentos ao Brasil. Está pagando a pessoa errada, está pagando o ladrão. O Brasil tem um presidente encarregado. O Bolsonaro é o Guaidó brasileiro? Não, está pagando um ladrão. É uma coisa lógica. Olha, nós estamos vivendo um golpe de Estado. Qualquer país que percebe que o Brasil está vivendo um golpe de Estado deve, por obrigação, suspender o pagamento. É a mesma coisa. Uma pessoa roubou seu carro, foi no posto de gasolina e quer usar o seu cartão de crédito para abastecer o carro roubado. Se o cara do posto detectar e falou, não vou te vender, o cara do posto está te fazendo um favor. Ele não está não aceitando seu cartão de crédito. Léo, tecnicamente falando, eu vou trazer isso aqui, uma questão técnica trazida pelo Alexandre Uchoa. Um caminhão de grande porte carrega 20 toneladas. A caminhonete deve carregar no máximo 5. Para 80 toneladas faltaram caminhões ou caminhonetes. Obrigado pela explicação técnica aqui. O Ezra Santos dizendo, concordo com Estopa, a esquerda não apoiou seus comunicadores como deveria. Não entenderam que cada um dos 3 milhões de inscritos do Nando Moura influencia outros 10, gerando uma onda extremista no país. Isso aí é a palestra do Estopa, muito boa, né? E tem a ver com de como se criou um discurso de ódio, de intolerância no Brasil. O Bolsonaro, Léo... Deixa eu tentar iniciar de novo, Léo. O Bolsonaro, ele chegou a promover esses canais. Ele dizia, não, veja bem, olha, informação de qualidade. O Bolsonaro falando em informação de qualidade é brincadeira. E aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos, Léo. Você sabe que tem um cara nos Estados Unidos chamado Alex Jones, que é o cara que inventa essa onda da terra plana, de tudo mais, todo esse fuzuê, né? O cara foi banido, foi punido por Facebook, YouTube, mas depois, evidentemente, de ajudar a eleger o Trump. A punição sempre chega atrasada, não é isso? É porque a punição ela não é conveniente. Enquanto aquela onda... Essas pessoas precisam perceber que elas são descartáveis. Enquanto você tem uma campanha presidencial e você tem uma injeção de dinheiro naquele fake news, está todo mundo ganhando, inclusive as redes sociais. Isso que é o mais importante. O Facebook adorou todo o fake news, porque todos os fake news estavam sendo promovidos, era dinheiro, era grana. Depois que aqueles fake news não serão mais promovidos, aí você vai punir a pessoa. Peraí, é mais ou menos assim, enquanto uma fonte estiver dando água, você não vai interditar aquela fonte por problema algum. No momento que aquilo ali exauriu a atividade econômica, não tem como dar lucro, aí você começa a achar problema e fala, vamos interditar porque isso está errado. Mas agora nem precisava. Agora o mal já está feito, as pessoas já foram contaminadas e já era. Nem lucro isso dá mais. Então, essas redes, quando elas tomam essas atitudes no sentido de punir, elas sempre tomam essas atitudes depois que a coisa não está dando lucro mais. Então agora, depois de uma eleição que foi decidida pelo fake news, e obviamente agora ninguém mais vai pagar pelo fake news, porque agora a eleição já foi decidida, é muito fácil para as redes sociais falarem que vão punir isso e começarem a excluir essas pessoas. Olha, imediatamente após as eleições, esses canais devem ter caído para 5% de renda. Provavelmente, Léo.
O Cláudio dizendo, Panaceia Universal não existe, só ilusão. Novo membro, Jorge Luiz, obrigado. Estou sentindo que o próximo encontro vai ser pelo menos 5 vezes maior. Se a gente fez para 70 pessoas, vai ser para 400 pessoas, daqui a pouco para 800 pessoas. A gente fez para 70 porque era um espaço reduzido, mas vamos fazer eventos... Já estamos imaginando um evento para 800, tá, Léo? Só para te dar um feedback para o pessoal. Tem um dado interessante da Venezuela, que é o seguinte, bom, o Brasil perdeu, os militares não foram, Bolsonaro foi sozinho para a guerra, Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, não tem a retaguarda nem dos generais. E eles foram de videogame. Bom, aí o Juan Guaidó cruzou a fronteira da Colômbia, tá lá. Obrigado aqui a Eliana Rocha, que se tornou membro também, e a Maria Tereza. Bom, o Juan Guaidó foi para a Colômbia e o que aconteceu? Maduro rompeu relações com a Colômbia, fronteira fechada. Você acha que o Maduro vai deixar o Guaidó voltar? Vai deixar ele lá pela Colômbia mesmo? Fica lá, né? Fica lá pela Colômbia, né? Lugar bom para deixar ele, né? Deixa o cara. Lugarzinho bom a Colômbia. Principalmente se cair na mão dos colombianos nacionalistas que estiverem percebendo o que está acontecendo na América Latina. Lugar bom para o camarada receber umas punições por ter feito coisa errada contra o próprio povo. Então, mas aí aconteceu na Colômbia um dado muito interessante também, porque teve 2 caminhões incendiados na fronteira. E aí as pessoas dizem, não, confrontos na fronteira. O chanceler da Venezuela, que se chama Jorge Areaza, está dizendo que foi o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, que vinha da CIA, que mandou tacar fogo nos caminhões para dar uma foto, sabe? Tinha que dar uma foto para a imprensa da Colômbia. Para o mundo, né? Falar que o ditador estava incendiando o caminhão com alimentos que quer matar seu povo de fome. Exatamente. Olha, esse ditador cruel que taca fogo em comida. E aí o Juan Guaidó falou assim, militares, não fiquem do lado do Maduro, venham para o lado, vocês não podem ficar ao lado de um ditador que incendeia comida, né? Então, Léo, explica essa situação para quem ainda não entendeu e eu vou agradecer aqui ao Chocoprint, que também se tornou membro. Fala. Obrigado, Chocoprint. Chocoprint é parceirão também do canal Nada Estupa. Olha, gente, vamos cair na real, né? A gente vive um mundo em que não importa a verdade, o que importa é a opinião publicada. E o que essas pessoas estão fazendo é criar uma impressão internacional de que Maduro seria esse ditador sanguinário. Foi até interessante a movimentação pró-Maduro, mas o mais desinteressante de tudo isso é que ninguém vê. Então, o que se percebe ao redor do mundo é que o Maduro seria um governo sem voto, mais ou menos tipo o governo Temer, e que esse governo sem voto estaria utilizando aí de uma ditadura militar para reprimir o próprio povo. Agora, a parte mais imbecil de tudo isso é as pessoas que acreditam que é a intenção do Maduro que o povo passe fome, as pessoas que não conseguem entender que quem está propondo ajuda humanitária, eu gostei muito da analogia das celas, que é mais ou menos assim, você pega uma pessoa, pega um casal, coloca dentro de uma cela e deixa passando fome. Aí passa uma semana, você vai lá e tira uma foto sua dando um prato de comida para aquele casal, falando, veja como sou bom, estou tirando a fome dessas pessoas. O que acontece na Venezuela é absolutamente igual. Os Estados Unidos fecharam o comércio mundial com a Venezuela para criar essa situação de dificuldade e, através dessa situação de dificuldade, eles promovem a dificuldade de entrada de comida. Agora, você parar um caminhão de comida para tentar sustentar a população de um país inteiro e usar um caminhão de comida para tirar uma foto desse caminhão pegando fogo, é uma coisa completamente sem nexo. Qual que é o desesperador? É uma coisa que o Mercadante chamou a atenção ontem. A gente precisa fazer a contranarrativa disso. A gente precisa levar para as pessoas que elas estão sendo feitas de idiotas. Você não vai matar a fome de um país com 2 caminhonetezinhas de comida. Isso não é motivo para iniciar uma guerra. Agora, se o Brasil tivesse separado uma ajuda humanitária aí de, sei lá, pensar 100 caminhões lotados de comida. E esses caminhões, eu acho que se tivessem 100 caminhões lotados de comida, o exército venezuelano ia desobedecer ao Maduro e abrir a fronteira. Pois é, mas eles sabiam. Se fosse ajuda humanitária de verdade, eu acho que o próprio exército falava, deixa isso entrar, depois a gente fecha e manda os outros embora. Eles sabiam, Léo, que era palhaçada do Bolsonaro sem apoio dos generais. Bom, obrigado aqui ao Leandro, que se tornou membro, Leandro Pilege. A Meg Souza dizendo, essa punição das redes, Léo, não será útil para futuras eleições no Brasil e no mundo? Vou deixar você falar já. Mas antes queria agradecer aqui ao Alfredo Glitz, que também está no Superchat, o Henrique participando aqui, mais membro, o Sebastião Delgado. E os membros chegando, Léo, é um sinal de que as pessoas querem participar dos próximos encontros nossos. Zé Carlos Fernandes também. E aqui o Henrique dizendo, vocês vão comentar o plebiscito em Cuba, né? Mas, Léo, vamos falar sobre essa questão, eu não sei do que está acontecendo, posso estar desinformado, porque também ontem foi um dia
muito puxado para a gente. Vou tentar saber do plebiscito em Cuba. Mas você acha que essa punição agora vai influenciar futuras eleições? Eu acho, Léo, que até os setores mais esclarecidos dos Estados Unidos estão preocupados com essa destruição do Brasil. Está pegando mal demais para eles, né? Então, eu acho que assim, afastar o discurso de ódio é um problema nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né? Essas empresas também querem se proteger em relação a isso. Bom, o mais importante é ter consciência que a mentira nunca vai acabar e a ferramenta da política de direita, a ferramenta da política alienante é a mentira. E como a política de direita, a política alienante, ela tem uma coisa que as redes sociais, os canais de televisão e os jornais gostam, que é o dinheiro, eles sempre vão controlar a imprensa. A única coisa que a gente pode fazer é a contranarrativa de uma forma inteligente, que a gente fazer uma multiplicação de tamanho nas redes sociais. Enquanto a gente estiver trabalhando em redes sociais que têm donos, obviamente esses donos vão se motivar pelo dinheiro, isso é natural, e o que vai acontecer é o contrário. Esse bloqueio que existe hoje, ele não é um bloqueio de intenção de fazer o bem, ele é um bloqueio por percepção que não é mais lucrativo. É uma conta muito simples. Estamos ganhando 100 milhões por mês com fake news. Estamos perdendo 50 milhões de reputação por mês por causa do fake news. Ainda está fechando positivo. A gente ainda tem um lucro de 50 milhões. Acabaram as eleições, pararam de pagar para fazer fake news. Estamos ganhando 1 milhão por mês com fake news, mas estamos perdendo 20 milhões por mês por perda de reputação por causa da fake news. Aí eles tiram o fake news, eles vão bloquear esses canais. Agora vamos voltar para a realidade das eleições. Um ano antes das próximas eleições, o fake news começa a gerar lucro. Então, o que vai acontecer? Os canais vão pensar da mesma forma. Olha, apesar de que fake news é uma coisa feia e nos tira a reputação, estamos perdendo 10 milhões de reais por mês com fake news, os caras estão pagando 50 milhões de reais para a gente colocar o fake news. Então, vamos cair na real, a gente ainda está ganhando 40. Então, para pensar a postura dessas empresas, para pensar, quando você perceber que tem as letras S/A na frente de uma empresa, sempre pensa numa conta. É sempre uma conta. Vale, a companhia Vale. Olha, retirar as famílias que estão em risco hoje pode custar 5 bilhões de reais. Indenizar as famílias e pagar todos os prejuízos por causa de um acidente ambiental pode custar 4 bilhões. Então vamos arriscar e deixar as pessoas morrerem, porque o prejuízo financeiro é menor se as pessoas morrerem do que se a gente for prevenir as coisas. Léo, deixa eu só trazer um comentário importante aqui da Cláudia. Até achei que fosse te encontrar lá, Cláudia. Cláudia sempre presente, dizendo: bom dia, como não soube sobre o evento de ontem? Quando vi já estava rolando. Pena, os momentos que vi foram muito bons. É muito importante que todas as pessoas que são assinantes e membros, né, fiquem ligados na newsletter que a gente distribui para os assinantes, porque foi lá que a gente mandou uma newsletter chamando para o evento, e foi também na comunidade do YouTube, que a gente mandou numa postagem só para membros, né? Assim que funcionou. Algumas pessoas falaram, não fiquei sabendo, teve gente, inclusive na véspera, me procurou para fazer a inscrição, a gente tentou abrir para todas as pessoas. Então, esse era o primeiro evento, a gente tinha preocupações também com a segurança, né, Léo? Porque a gente está num ambiente de ódio, então a gente não fez uma divulgação em massa no site, né? E também, assim que a gente abriu, também rapidamente a gente preencheu toda a demanda para esse primeiro encontro. Mas com certeza, feita essa primeira experiência, a gente vai fazer agora eventos muito maiores, né? Léo, você sabe, eu vou... Deixa eu só agradecer os membros aqui, Léo, a Cláudia que chegou aqui, a Cláudia Werner, o Alfredo Glitz está dizendo que o plebiscito em Cuba é sobre a nova Constituição, estava vendo, Léo, inclusive para flexibilizar a questão da propriedade privada em Cuba. Olha aqui, muita gente chegando, Rosana chegando como membro também, obrigado, Rosana. Bom, vários nomes, se eu tiver perdido aqui, vocês me desculpem, porque realmente foi muita mensagem aqui nesse momento. Desculpa, Cláudia, então assim, próximo com certeza espero encontrar você lá. Fala, Léo. Eu estou vendo os comentários aqui, eu estou ficando muito feliz, muito obrigado, pessoal, que está mandando as mensagens aqui para mim, muito obrigado mesmo. E eu queria falar com o Léo já tem uma matéria-prima para fazer o 247 humor, porque o que o pessoal escreve de coisa engraçada nesse aqui? chat? Não, eu tô vendo aqui nesse chat o cara falando, não, o Alexandre Frota preparado para a guerra, vai atacar pela retaguarda. É muita bobeira que aparece toda hora aqui matando a gente. Aí vem um bobo, mesmo depois da gente estar nessa situação aqui de falando que, olha, peraí,
A situação está virando. O Maduro já está conseguindo mostrar que ele é o presidente da Venezuela. Me vê um bobo, escreve aqui, chupa Maduro, fora Petralha. O cara está vivendo ainda a versão do Eduardo Bolsonaro. Ainda tá. O Eduardo não foi para a guerra, tá? Os militares abandonaram. O Gasparotti está dizendo, gostei muito de conhecer o Sopa. Está mandando um recado para você. Gasparotti. Fala, Léo. Não, é isso aí. Eu tô vendo aí o solo aqui, rachando de rir. E Cuba flexibilizando, então, a propriedade privada? Cuba virou capitalista agora, Léo? Eu acho que flexibilizar a liberdade privada é respeitar a individualidade. Eu sou a favor disso. Eu não sou a favor do comunismo. Eu acho que a propriedade privada ela é extremamente necessária, assim como o respeito ao seu irmão é extremamente necessário. Então, você não pode proibir os mais produtivos que sejam ricos, mas você não pode condenar os menos produtivos que morram de fome, que tenham uma aposentadoria de R$400. A gente é sociedade por isso, né? Nós somos um grande corpo, uma grande sociedade. Então é mais ou menos assim, olha, eu tive a sorte de nascer numa sociedade que me deu condições de ter uma renda de R$100 milhões por mês. Dentro dessa sociedade, eu não posso permitir que pessoas ganhem R$400 na aposentadoria, né? Não faz sentido. Então, tanto a propriedade privada é uma coisa louvável e necessária, então eu acho que Cuba tem que flexibilizar isso, quanto o respeito aos mais pobres é louvável e necessário. Existe um equilíbrio, isso é o estado de bem-estar social. É esse equilíbrio. O Cláudio está dizendo o seguinte, o Brasil precisa criar sua própria rede social, como o VK russo e o Qzone chinês. Nesses dois países quase ninguém usa Facebook e Twitter. A China, na verdade, não permite essas redes por questões de segurança nacional, né? Joana dizendo, que coisa boa, Léo ao quadrado no Bom Dia 247. Abraços, meninos. Eu já não sou tão menino assim, não, Léo. Você ainda é menino, mas eu já sou, pô. Não tem nem cabelo, cara. Depende, Léo. Por quê? Porque se, tudo é uma questão política. Gente, se eu não ser menino, é uma questão política. Olha, durante o governo anterior, a expectativa de vida ia crescendo. Então, na realidade anterior, a gente é menino. É verdade. Nessa realidade atual, a gente está descendo a serra. A gente está, é verdade. Porque a expectativa de vida tende a diminuir, até porque as pessoas não vão ter aposentadoria, vão morrer mais cedo. A segurança do trabalho vai diminuir por causa da revogação das leis trabalhistas. Tem o aumento da violência. Então a gente deixa de ser menino. Tem um dado que você falou que é muito interessante. Eu queria destacar um aspecto da fala do Eduardo Moreira, que foi muito interessante, Léo. Ele falou, os países que são melhores em tudo, educação, ciência, pesquisa, são aqueles onde os mais pobres estão melhor. Ou seja, são aqueles países que olham mais para os mais pobres e a diferença entre ricos e pobres é menor. Basicamente, os países escandinavos. Você não encontra nesses países escandinavos ninguém na lista dos 50 homens mais ricos do mundo, né? E aqui no Brasil tem essa palhaçada, né? Quando sai o ranking dos bilionários, entraram brasileiros para a lista dos mais ricos do mundo, né? Você vai ver, né? Isso não é exemplo de sociedade avançada. Até porque a gente tem uma quantidade de milhões de pessoas entre os mais pobres do mundo. Exatamente. O Brasil é mais desigual. A gente tem 2 entre os mais ricos do mundo, mas a gente tem, sei lá quantos milhões entre os mais pobres do mundo. Essa extrema desigualdade social, ela prejudica todo mundo, Léo, porque, olha, se não tivesse uma extrema desigualdade social, o crime não compensaria. O crime só compensa porque o trabalho não paga bem. Exatamente. E a desigualdade gera sentimentos assim antagônicos na sociedade. A necessidade de reparação, exatamente. Reparação, injustiça, vingança, né? Todos esses sentimentos que a gente percebe. Deixa eu agradecer aqui a Rose Dubois, que chegou aqui também. Boston presente, é muito legal, Léo, a gente perceber que daqui dessa câmera de computador, né, a gente fala para o mundo inteiro. Gente, deixa eu comentar uma coisa sobre desigualdade rapidinho aqui. Tem um documentário brasileiro que... 6 mil pessoas ao vivo agora de manhã no YouTube, é um fenômeno. É um fenômeno, o 247 está fenomenando cada vez mais. Fenomenando? Porque aos poucos as pessoas estão percebendo que a verdade está aqui, Léo. Gente, tem um documentário muito interessante sobre o Palace Hotel do Rio de Janeiro. Você vai lembrar qual que é aquele famosão? Mas, enfim, ele mostra a história, ele mostra um contraste de gringos que vão visitar esse hotel e pagam numa diária o salário... Copacabana Palace? Eu acho que é o Copacabana Palace. Eles pagam o salário. Como que deve ser para um trabalhador desse hotel que mora numa favela? Aí o cara sai da favela, ele entra num palácio e naquele palácio ele vê um gringo pagando em um dia o que ele vai ganhar em 6 meses. Então você vê essa discrepância que acaba gerando, em primeiro, uma sensação de, olha, eu tenho que aceitar, pelo menos eu tenho esse emprego, mas na sequência, essas histórias levadas para a favela, elas geram um sentimento de reparação. Você imagina o que é uma pessoa que trabalha num hotel desse falando, o gringo gastou R$1.500 num bolo. Ele comprou um sanduíche, custou R$1.000. Isso humilha as pessoas. Essa humilhação, ela gera esse sentimento de reparação. Então, o camarada pensa, e ela vai trabalhar num hotel desse,
para ganhar 2 salários mínimos, eu vou roubar. É esse sentimento de reparação que nasce dentro da favela e vai criando a criminalidade. Então a diferença social é prejuízo para todos, porque esse gringo pode levar um tiro na rua, mesmo tendo esse dinheiro todo. A paz social é uma escolha, né? Uma escolha inteligente. As sociedades que escolhem a paz social, nas sociedades que escolhem a paz social, os ricos são mais felizes. Exatamente. Os ricos não precisam ficar escondidos ali e tal. Não precisam promover guerras, não precisam criar situações de redomas, né? Esses banqueiros americanos, eles vivem em situações de redomas, assim, de proteção, e os caras não vivem. O Álvaro Felipe está perguntando, Léo, como fazer para ser membro? Você já é membro, você já aparece aqui em verdinho, você já é membro do canal. Pode ser assinante, apoiando Brasil 247 em brasil247.com/apoio. Mariana dizendo, parabéns pelo encontro, espero estar no próximo, o próximo vai ser histórico, estamos planejando, viu? E acho que vamos fazer nesse ano mesmo, não vai ser só uma vez por ano, não, porque a energia foi muito boa, o momento exige, né? E é importante que a gente tenha gente muito qualificada. Pelo menos até o golpe cair, esses encontros precisam ser mais constantes, né? Pois é, o problema é esse golpe cair que tá difícil, né, Léo? Não tá tão difícil assim, não. Não tá tão difícil assim, não. Eu tenho a teoria da cerca de isopor. A partir do momento que a população perceber que a cerca de isopor, ela empurra. É muito fácil. O difícil não é o golpe cair. Exatamente. O difícil é a gente explicar para o povo que essa cerca é de isopor. Gente, a gente vai ter que encerrar, porque eu tenho que levar o Léo Estopa no aeroporto, que compraram a passagem dele aqui muito cedo para ele voltar. Estamos tentando segurar o Leonardo Estopa por mais algumas horas aqui em São Paulo, antes que ele retorne a Belo Horizonte. E para quebrar o plano da CIA de explodir a próxima Coca-Cola, porque estão achando que eu vou nesse, eu vou no outro. Aí, então, exatamente. O estagiário da CIA. O estagiário da CIA não vai ter tempo de mudar. O Marcelo está dizendo, Léo, convida a família Passo para cantar as marchinhas no próximo encontro. Bem-vindo, Sebastião Fernandes Castro. Obrigado, voltaremos hoje. Hoje tem muita coisa rodando aqui na TV 247. E aí, se a gente conseguir atrasar a passagem do Estopa, a gente entra de surpresa só para ele dar um alô. Só para ele explodir. Aí um vídeo para bombar, Léo, você podia fazer assim: como explodir uma Coca-Cola num avião, né? Porque são esses vídeos que dão assim milhões de visualização. Como tentar explodir um avião e falhar? Primeiro, a CIA contrata um estagiário do grupo do Bolsonaro. Você pode fazer esse vídeo, Léo? Vamos explodir uma Coca-Cola? Vamos explodir uma Coca-Cola. Brincadeira, tá, gente? Valeu, muito obrigado pela audiência. Tem que levar esse rapaz aqui no aeroporto. Obrigado, pessoal. Senão ele não vai conseguir escapar da CIA. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Ai, é muita palhaçada, né? Pelo amor de Deus.